Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora questões sobre organização da administração pública, ok? Então vem comigo, vamos lá. Primeira questão de agente socioeducativo 2016. Assinale a alternativa correta em relação às autarquias. Então, que primeira coisa que eu tenho que lembrar em relação às autarquias? Que as autarquias são entidades que fazem parte da administração indireta. Lembre que as entidades da administração indireta são criadas por outorga legal, através de uma lei específica. Lembre que as autarquias e as fundações públicas de direito público, a lei vai criar, ok? As demais a lei autoriza e eu ainda dependo do registro. Então vamos lá. Primeira alternativa. A sua criação constitui um exemplo de desconcentração? Não. A desconcentração é a criação de órgãos na administração direta como regra. Então, o fenômeno de criação de entidades é a descentralização por outorga legal, ok? Então, primeiro erro aqui. Possuem personalidade jurídica. Sim, todas as entidades são criadas por lei, elas recebem, através da outorga legal, a titularidade mais a execução e elas passam, então, a ter personalidade jurídica. Então, elas têm personalidade, elas têm patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública. Característica principal da autarquia, então, ter personalidade jurídica, ter um patrimônio e receita própria, ou seja, ter autonomia, e executar atividades típicas da administração pública. Ok? Vamos à alternativa, as próximas alternativas apresentam erros. Quando revestida sob a forma de uma secretaria estadual, não tem personalidade jurídica. Vejam, pessoal, secretaria estadual é órgão criado por desconcentração, não é entidade. Então está aqui o erro, ok? E nós vimos que a autarquia possui personalidade jurídica, certo? Somente podem ser constituídas para execução de fins religiosos, morais, ok? Aqui não é somente, não devem ser constituídas para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais, mas sim para desenvolvimento de atividades típicas da administração pública. Vamos pensar aí no estado de Santa Catarina, por exemplo, nós temos o IPREV, aí, que é uma autarquia estadual que cuida, então, da previdência social dos servidores públicos. Próxima alternativa, ao adquirir personalidade jurídica de direito privado, passa a integrar a administração indireta. Não. A autarquia, nós vimos que ela é criada por lei e ela tem um regime de direito público. Ela é uma pessoa jurídica de direito público, porque ela é dotada de poderes especiais ou prerrogativas. Então, ela é de direito público. Há uma desigualdade aqui na relação, porque ela tem prerrogativas instrumentais, ok? Vamos para a próxima. 2014, o concurso de procurador. Assinale a alternativa correta em matéria de direito administrativo. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei para integrar a administração direta sob a forma de sociedade anônima e cujo objeto é explorar atividades gerais de caráter econômico? Não. Vamos ver o primeiro erro. Primeiro que elas não são criadas por lei, elas são autorizadas por lei. O segundo erro é que elas fazem parte da administração indireta para explorar atividades econômicas, ok, pessoal? Alternativa B, alternativa certa, olha só. Pelo princípio da especialidade, prevê que deverá estar consignada em lei a atividade a ser exercida sob a forma descentralizada pela entidade da administração indireta. Então nós vimos que o princípio da especialidade, ele visou justamente através do fenômeno da descentralização uma maior especialização do serviço público através da criação de entidades que vão fazer parte da administração indireta. Então, aqui é a alternativa correta. Lembre que o Instituto da Descentralização está associado a uma maior especialidade no serviço público, assim como a desconcentração. Vamos para a letra C. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com patrimônio e receitas próprias, para executar função típica estatal, adquirem personalidade jurídica com a inscrição dos atos constitutivos? Não. Elas são criadas por lei. A partir do momento que ela é criada por lei, ela já adquire personalidade jurídica.
não é necessário, então, levar a registro. Não é necessária a inscrição no registro competente, ok? Então, aqui está o erro. As agências executivas e as agências reguladoras, pessoas jurídicas de direito público, não poderão gozar de benefícios e privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Está errado, né, pessoal? As agências executivas e agências reguladoras são autarquias. E autarquias são pessoas jurídicas de direito público, dotadas de prerrogativas e privilégios. Quem não pode gozar de privilégios fiscais são as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica. Então está errado aqui. Tá? A questão misturou os assuntos. A fundação pública de direito privado integram a administração pública indireta? Sim. E atuam mediante desconcentração? Não. Atua mediante descentralização de serviços públicos essenciais, como a cultura, a educação, o lazer e a saúde, ok? Então, a fundação pública ela pode ser de direito público ou de direito privado. Quando ela é de direito público, é a nossa chamada autarquia fundacional e goza de todas as prerrogativas e privilégios de uma autarquia. Se ela for de direito privado, ela vai integrar a administração indireta através da descentralização, ok? Vamos para a próxima. Agente penitenciário 2013, assinar a opção correta. As empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado? Sim. Que integram a administração indireta? Sim. Perfeita questão. Vamos para as próximas achar os erros. As fundações públicas integram a administração direta? Não. As fundações integram a administração indireta. E as privadas, a administração indireta? Não. As privadas não integram nem a administração pública. Ok? Integram o chamado terceiro setor. A administração indireta é composta por secretarias, autarquias e fundações? Não, pessoal. Secretarias são órgãos do Estado, criados por desconcentração. Fazem parte da administração direta, ok? Na prática, não há diferença entre a administração direta e indireta, uma vez que os órgãos que as compõem pertencem ao Estado. Claro que há diferença sim, né? Nós vimos que na administração direta nós temos a desconcentração com a criação de órgãos e na administração indireta a criação de uma nova entidade com personalidade jurídica através de lei, ok? E elas têm personalidade jurídica, então não há diferença sim. As autarquias em regime especial, ou seja, aqui no exemplo nossas agências reguladoras, não são consideradas entes da administração pública estadual? Claro que são, né? Nós já vimos que as autarquias em regime especial são entidades que fazem parte da administração indireta, ok? As autarquias em regime especial nós encontramos aí exemplos das agências reguladoras. Próximo. Concurso de agente socioeducativo 2013. Assinar a opção correta. Os órgãos compõem a administração pública direta e não possuem personalidade jurídica. Perfeito. Ok? Vamos adiante. A empresa pública possui personalidade jurídica de direito público e controle acionário do Estado? Não é verdade. A empresa pública, ela possui regime de direito privado e o capital dela é 100% público. O que mais que eu tenho que lembrar da empresa pública? Primeira característica, o capital é 100% público, né? Então o Estado detém 100% das ações com direito a voto, ok? O capital é 100% público, pode assumir qualquer forma societária e o seu foro judicial será o foro federal, se for uma empresa pública federal, ok? A sociedade de economia mista com capital integralmente público? Não. A sociedade de economia mista, o capital é misto, onde a maioria do capital votante pertence ao poder público. Possui personalidade jurídica de direito público? Não. Nós vimos que as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, ou seja, está numa horizontalidade na relação. As autarquias e as fundações não possuem personalidade jurídica e integram a administração direta. Não, isso aqui seria para órgãos, né? A autarquia e a fundação, elas possuem personalidade jurídica e integram a administração
indireta, ok? E as autarquias em regime especial, por exemplo, nossas agências reguladoras, elas são criadas por lei, possuem personalidade jurídica de direito público, não privado. Lembre que a autarquia e a fundação pública de direito público têm personalidade de direito público, ou seja, têm prerrogativas instrumentais, poderes especiais. Ok? Próxima. 2013, agente socioeducativo. Em relação à administração pública, os órgãos públicos, como as secretarias de Estado, exercem as suas funções por meio da desconcentração. Então, aí, buscando respeitar o princípio da especialização, né, nós temos aí a criação de órgãos, as secretarias estaduais, que vão fazer parte da administração direta. Próxima questão. Agente socioeducativo 2013. Em relação à administração pública, as autarquias e fundações exercem suas funções por meio da descentralização. Olha só, em relação à administração pública, as autarquias e as fundações exercem as suas funções por meio da descentralização, ok? A chamada descentralização por outorga legal, ok? Então, temos que lembrar que os órgãos através da desconcentração e as entidades da administração indireta através da descentralização. Poderia também descentralizar ainda ao particular através de concessão e permissão. Próxima. 2013, advogado da Fátima. De acordo com a teoria dos serviços públicos e organização, é correto afirmar: a descentralização administrativa por outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica própria e lhe transfere por lei a titularidade e a execução de determinado serviço público ou de utilidade pública. Perfeito conceito, né? Então, a descentralização por outorga legal é quando o Estado cria entidades com personalidade jurídica própria e transfere a titularidade mais a execução do serviço público. Vamos para a próxima alternativa. As empresas públicas e sociedade de economia mista, que apenas poderão ser criadas por lei específica, constituem exemplo típico de desconcentração. Dois erros aqui, né, pessoal? Que as empresas públicas e as fundações são autorizadas por lei específica, então não é criada, é autorizada, e o fenômeno é o fenômeno da descentralização. Terceira alternativa. A instituição de uma secretaria de Estado constitui exemplo típico de descentralização? Não, desconcentração. Ok? Próximo, quarto. Os contratos de concessão e permissão de serviços públicos são hipótese de descentralização por outorga legal. Sim, nós já vimos que posso ter uma descentralização por outorga e uma descentralização por delegação. Né? A outorga é para a criação de entidades e a delegação é ao particular para concessão e permissão. Então, nesses casos, o poder público conserva a titularidade do serviço, transferindo apenas a execução do serviço para que o agente delegatário preste por sua conta e risco. Sim, o exemplo aqui, né, é o serviço público de transporte público municipal. Né? Então, o município mantém a titularidade do serviço e a concessionária tem apenas a execução. É a chamada descentralização por delegação. Próxima. Em relação à organização, assinale as alternativas abaixo. Ocorre desconcentração quando uma pessoa jurídica, uma pessoa política ou uma entidade da administração indireta distribui competências no seu âmbito de estrutura. Sim, lembrem que, em regra, eu encontro a desconcentração quando a entidade pública ou pessoa pública desconcentra as suas competências. Aqui nós temos que lembrar os entes federativos. A pessoa pública aqui são os entes federativos, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Então, em regra, nós encontramos desconcentração aí. Mas nós vimos que pode ocorrer a desconcentração e criação de órgãos na administração indireta também. Então, eu tenho a descentralização criando a entidade, mas dentro da entidade eu posso desconcentrar competência, ok? Então, posso sim ter, dentro da administração indireta, uma desconcentração. A descentralização ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica? Não, né, pessoal?
A descentralização não ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização, a criação de uma nova pessoa jurídica. A desconcentração surge uma relação de hierarquia, de subordinação entre órgãos dela resultantes. Sim, nós vimos que o ente federativo desconcentra e há uma hierarquia e subordinação. Lembrar que com a administração indireta não há hierarquia e subordinação, e sim controle finalístico, ok? Então, na descentralização ocorre relação de hierarquia entre entidades envolvidas? Não, não há hierarquia. Então, entre a administração direta e indireta, na descentralização, não há hierarquia, há controle ou supervisão ministerial. Então, a resposta certa, número 1 e número 3. Próximo. 2010, auditor fiscal do Estado de Santa Catarina. Conforme disposto na legislação federal, não se compreende na estrutura da administração indireta. Então, quem não faz parte da administração indireta? Os ministérios. Os ministérios são órgãos que fazem parte da administração direta. Quem faz parte da administração indireta? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. São as entidades. Ok? Então, quiseram misturar aqui assuntos, né? Próximo. 2016, advogado da Prefeitura de Criciúma. De acordo com a Constituição Federal e Decreto 200 de 67, assinar a opção correta. A empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade anônima. Não necessariamente, né, pessoal? Nós vimos que a empresa pública ela pode adotar qualquer forma societária, ok? Alternativa B é a alternativa correta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. Perfeito. Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Letra C. A diferença entre autarquia e fundação pública reside no fato de que a segunda, por se tratar de um patrimônio pré-ordenado a um fim social, não possui personalidade jurídica própria. Errado, né? Todas as entidades da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. A autarquia, que só pode ser criada por autorização legal, não. A autarquia é criada por lei, não é criada por autorização legal. Adquire personalidade jurídica com a inscrição? Não. Ela adquire personalidade jurídica com a criação. A própria lei cria a autarquia, ok? Essas regras aqui são para os outros, não para a autarquia nem fundação de direito público. Por atuarem como exploradoras de atividade econômica, as empresas públicas e sociedades de economia mista não precisam de autorização legislativa para criar subsidiárias, precisam, tá? A criação de subsidiárias é necessária a autorização legislativa, ok? Artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal. Faço a leitura. Artigo 37, inciso 20, diz que a criação de subsidiárias pelas entidades da administração indireta é necessária autorização legislativa. Ok? Próxima. 2014, advogado do DEINFRA. A criação da empresa pública, sociedade de economia mista e das suas subsidiárias, com a participação de qualquer delas em empresa privada, depende da autorização. Sim. Artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal. Vamos às alternativas erradas. A criação da autarquia da fundação pública, seja de direito público ou de direito privado, é feita por decreto? Não. Nós vimos que a criação das entidades é através de lei. A empresa pública cuja lei que autorize a sua criação estabeleça como objeto social a execução da atividade típica do Estado será regida pelo regime de direito público? Não. As empresas públicas, sociedade de economia mista, elas podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica, ok, pessoal? E elas serão regidas pelo direito privado. Essa é a regra, ok? Nós temos aquele entendimento do STF lá dos Correios, né, que presta um serviço público essencial, que se aproximaria do direito público, mas ela ainda continua mantendo as regras do direito privado, ok? A empresa pública é a sociedade de economia mista, cujo objeto social seja a exploração da atividade comercial, prescinde de autorização? Não, prescinde, cuidado. A FEPESE usa muito a palavra prescindir. Prescindível é dispensável, tá? E nós sabemos que é necessário, é imprescindível a autorização legislativa,
ok? Para a sua criação. Então, elas dependem de lei, né? A lei autoriza a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista. A imunidade tributária é extensiva às empresas públicas instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere a patrimônio, rendas e serviços? Não. A imunidade tributária recíproca, ela é extensível às autarquias. As empresas públicas, sociedade de economia mista, não vão gozar de nenhum privilégio fiscal que não for extensível ao setor privado. Então, o gabarito vocês vão encontrar no artigo 150, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal e o artigo 173, parágrafo 2º, tá? Não pode confundir. Quem tem imunidade tributária é a autarquia, ok? A empresa pública, sociedade de economia mista não tem nenhum privilégio fiscal que o setor privado também não tem. Certo, pessoal? Então, finalizamos aqui as nossas questões sobre organização da administração pública. Não deixe, então, de revisar. Faça o máximo possível de questões sobre esse assunto. Ele é um assunto cheio de detalhezinhos, né? É importante vocês fazerem essa diferença entre público e privado, que a lei cria, a lei autoriza, o que é desconcentração, descentralização, quem faz parte, quem não faz parte da administração pública, ok? Qualquer dúvida que precisar, pode mandar um e-mail aí que a gente vai responder para vocês. Boa sorte nos estudos.